Bom, agora eu vou falar a respeito da visita do candidato a vice-presidente da República, Fernando Haddad, pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos ao vivo com o repórter Tiago Melo. Tiago Melo tem informações para nós. Vamos lá com o Tiago? Vamos lá com o Tiago? Vamos lá? Está aqui. Aqui está Tiago Melo ao lado de Fernando Haddad para trazer informações aqui no Jornal do Piauí. Estão voltando agora para uma conversa com Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo presidente Lula. Ele que iniciou a entrevista coletiva aqui em Teresina, falando dessa novidade, que vem a ser uma manifestação oficial da Organização das Nações Unidas, a ONU, que por meio do Comitê de Direitos Humanos defende o direito de Lula, candidato à presidência da República, inclusive o direito também dele participar de todos os espaços abertos para as pessoas que estão postas como candidatos à presidência da República. A gente passa a conversar a partir de agora com ele para a TV Cidade Verde. Gostaria que o senhor comentasse como é que recebe essa informação. Boa tarde. Tiago, muito boa tarde aos ouvintes. Eu queria dizer o seguinte, hoje é um dia muito importante para a história do Brasil, porque as organizações das Nações Unidas, por meio do seu Comitê de Direitos Humanos, emitiu uma decisão que tem força de lei no Brasil, porque o Brasil reconhece essa instância de poder, tem força de lei no Brasil, disse com todas as letras que o Lula não pode ser impedido de concorrer nas próximas eleições. Nós estamos lutando por esse direito já há algum tempo, né? São 2 anos de luta, dizendo que o Lula é o nosso candidato, dizendo que o Lula tem o direito de participar das eleições e mais, dizendo que você tem o direito de votar para presidente em quem você escolher. O seu voto não pode ser cassado. E o que as Nações Unidas disseram hoje é de que você poderá votar no presidente Lula nas próximas eleições. Repito, a decisão tem força de lei no Brasil. A decisão tem o reconhecimento do nosso ordenamento jurídico. Portanto, nós estamos celebrando essa decisão da ONU. Como é que fica, portanto, o ordenamento jurídico brasileiro diante de uma manifestação como essa? Olha, a medida é clara. Ele diz com todas as letras que nenhuma autoridade brasileira tem o direito de impedir a candidatura do Lula. Então é textual a determinação para que o Lula seja registrado, seja homologado e possa concorrer. E se for eleito, toma posse, porque essa é a consequência lógica dessa determinação. A homologação ou não do registro de candidatura de Lula está a cargo do Tribunal Superior Eleitoral. Vai ser formalizado algum expediente ao TSE informando dessa decisão? Sim, isso já foi feito. O comunicado das Nações Unidas já é público, né? Então nós vamos imediatamente levar ao conhecimento de todas as autoridades brasileiras que elas não podem violar o ordenamento jurídico que determina que o Lula seja candidato. Ele não pode ser impedido de ser candidato. Se não reconhecido pela Justiça Eleitoral, não reconhecida essa decisão, a que instância recorrer? Aí seria uma prática antidemocrática. Você estaria cassando o direito do eleitor votar em quem ele entende que deva liderar o país na saída dessa crise. Você vai estar cassando o desejo das pessoas em votar no seu candidato preferido. Qual que é a nossa opinião? Vamos dar liberdade ao povo do Brasil inteiro, né? Para que escolha o seu presidente. O que a decisão diz é: o Lula não pode ser impedido de se apresentar. Ninguém é obrigado a votar no Lula, mas ninguém pode impedi-lo de se apresentar. E eu tenho certeza que, homologada a sua candidatura, ele vencerá as próximas eleições. Nós temos uma pergunta do estúdio, eu lhe passo em instantes. Pois não, Joelson? Bom, Tiago Melo, muitas pessoas falam, os mais pragmáticos, dizem o seguinte, que no momento certo haverá a substituição de Lula por Fernando Haddad e a candidata a vice será Manuela Dávila. Pergunto, essa estratégia se confirma? Fernando Haddad já tem data para ser anunciado como candidato à presidência da República, Tiago? O apresentador Joelson Giordani pergunta se ainda é um plano ou ainda é cogitável essa ideia do senhor assumir a cabeça de chapa com Manuela Dávila como vice. Olha, depois da decisão de hoje, nós entendemos que essa questão está superada. Nós temos um órgão internacional, o mais importante órgão internacional, está dizendo que o Lula não pode ser impedido de ser candidato. Então não vamos mais, se já não cogitávamos antes, não vamos cogitar agora, vamos aguardar
o registro pelas autoridades brasileiras, que na minha opinião não vão desafiar um organismo internacional, e vamos celebrar a democracia. Não importa se você vota ou não no Lula, importa que o povo eleja o presidente por maioria de votos. Isso que é importante no Estado democrático de direito. Nós não estamos defendendo outra coisa senão a democracia brasileira. Essa deve ser uma causa de todos nós. E ninguém pode temer que uma liderança que já provou ser um dos maiores estadistas do mundo possa figurar nas próximas eleições com as suas propostas e com a sua mensagem. Uma vez a candidatura, o registro de candidatura homologado, como inseri-lo nos debates? A determinação é clara. O Lula passa a gozar de todas as prerrogativas de um candidato, como, aliás, reza a legislação brasileira. Ele poderá ir aos debates, poderá ir às sabatinas, mas, sobretudo, estará com seu nome inscrito nas urnas, para que dia 7 de outubro você que deseja votar no Lula possa votar, e se tem uma opinião diferente, possa expressá-la também. Mas o que nós precisamos? Ter a garantia de que a última palavra é do povo. É do povo. É isso que a ONU quer, que o povo escolha o presidente. Bom, a gente já está sendo avisado pela assessoria que a entrevista tem que encerrar. Muito obrigado pela concessão da entrevista à TV Cidade Verde, falando com exclusividade após a entrevista coletiva. Fernando Haddad, que anunciou aqui um outro ponto, que, em se confirmando a candidatura do presidente Lula, ele retira o nome dele como vice e passa a figurar como vice na chapa Manuela Dávila, do PCdoB. Joelson. Muito obrigado ao candidato Fernando Haddad. Tiago Mello, obrigado pelas informações. Bom, Elivaldo Barbosa está, portanto, o candidato Fernando Haddad garantindo que agora, com essa posição da ONU, Lula é o candidato à presidência da República, sem dúvidas. Isso vai funcionar? Cara, eu não creio, Joel. A decisão da ONU, por mais importante que seja, por mais influente que seja, dificilmente ela terá aplicação na realidade jurídica brasileira. O Brasil tem uma justiça eleitoral específica, tem as leis que regem o processo eleitoral, tem leis que complicam a efetivação do registro de candidatura do ex-presidente Lula. É claro que é uma decisão que pode ser um instrumento de luta, de batalha, de manifestações favorável aos defensores da homologação, do reconhecimento da Justiça Eleitoral brasileira da sua candidatura. Agora, daí até ser efetivado, me parece que não há muita relação. Zósimo Tavares, chapa seria Lula, Manuela Dávila. Zósimo. Joelson, o PT já criou muita novidade, já fez muitas mudanças, mas faltava essa, de transformar a ONU em um tribunal eleitoral. Eu fico imaginando se estivesse atrás das grades o Fernando Henrique Cardoso, o Zé Serra, o Alckmin, o Aécio Neves, o Jair Bolsonaro, qualquer outro adversário do PT. Como é que o PT estaria agindo se fosse um desses aí que estivesse atrás das grades e não o ex-presidente Lula? Tá aí então o levantamento da questão do Zósimo Tavares. Délio, apesar de todo esse imbróglio, o PT mantém a estratégia, resiste então o Partido dos Trabalhadores à possibilidade de uma não aceitação do registro de candidatura do ex-presidente. Délio. Pois é, Joelson, olha, o registro da candidatura do ex-presidente Lula foi pedido na última quarta-feira, num evento grande aqui com a participação de mais de 30 mil pessoas favoráveis ao ex-presidente Lula. Esse ato foi para defender a candidatura do petista e pedir a liberdade do ex-presidente, só que 3 horas após o pedido de registro da candidatura de Lula, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo para que a candidatura do petista seja barrada com base na lei da ficha limpa, que impede a candidatura de todos aqueles que foram condenados em segunda instância, como é o caso do ex-presidente Lula. E esse caso aí agora vai ter como relator no TSE o ministro
ministro Luiz Roberto Barroso, que é o vice-presidente do tribunal, só que Barroso não deve decidir isso de forma monocrática, individualmente, por conta da relevância, né, do caso do ex-presidente Lula. Barroso deve submeter esse caso ao colegiado do TSE, que tem até o dia 17 de setembro para se manifestar. Só que membros do TSE querem dar uma definição aí para esse caso antes desse prazo. Por outro lado, o PT insiste na candidatura de Lula e quer levar esse julgamento para o limite do prazo, porque manter Lula na disputa interessa ao Partido dos Trabalhadores, porque manter Lula na disputa faz com que a candidatura do PT ganhe mais visibilidade. Agora, um desafio maior que o PT tem neste momento é fazer com que Fernando Haddad não só tenha sua imagem vinculada do ex-presidente Lula, mas mais do que isso, o PT quer que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, seja visto como o novo Lula, alguém que pode substituir o ex-presidente na campanha presidencial. Joelson. Bom, e Délio, tem outro detalhe, o Partido dos Trabalhadores tentou contestar a relatoria de Luiz Roberto Barroso, tentou fazer com que Admar Gonzaga fosse o relator também desse caso. Não foi uma manobra jurídica bem sucedida, né, Délio Rocha? Não foi uma manobra bem sucedida, tanto que a defesa do ex-presidente Lula depois até se manifestou dizendo que não estava querendo barrar o nome do ex-ministro Roberto Barroso, apenas falou que Edmar Gonzaga, que é outro ministro do TSE, já vem aí se manifestando em relação a alguns casos envolvendo o ex-presidente Lula, e assim a defesa do ex-presidente, do petista, disse que esse acionar aí do TSE foi mais para saber a quem se dirigir no tribunal, se a Edmar Gonzaga ou ao ministro Roberto Barroso, porque na visão dos advogados existia aí uma dúvida a quem se dirigir. Agora, Joelson, eu queria só também acrescentar que a juíza Carolina Lesbos, que é da Vara de Execução Penais do Paraná, da Justiça Federal no Paraná, ela está tentando aí, tem nas mãos aí para decidir se barra, né, o nome da presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e do próprio ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que hoje tem acesso facilitado na prisão para visitar o ex-presidente Lula, porque os dois fazem parte da defesa do ex-presidente. Gleisi e Fernando Haddad são advogados e hoje eles estão como parte, então, da defesa do ex-presidente. Só que os críticos, isso na justiça, Joelson, estão dizendo que é uma manobra do PT para ter acesso fácil ao ex-presidente Lula, para que a prisão onde ele está seja transformada num comitê de campanha. Joelson. O Ministério Público saiu com essa aí na quarta-feira, né? Vamos ver, vamos acompanhar todos esses desdobramentos da política no Brasil.